Bem-vindos ao Pod da Essência Vestimenta e hoje eu trouxe a Fernanda Capão. Ela é treinadora de vendas e vai compartilhar muito da experiência dela, assim como falar da importância da imagem na hora de vender, não é, Fernanda? É isso aí, tudo alinhado, né? Vendas com imagem. Vendas e imagem, perfeito. E para começar, gente, Fernanda, quem é Fernanda Capão? Conta pra gente essa história. Gente, eu tô me sentindo. Obrigada, viu, Isa, pelo convite. Tô me sentindo a super autoridade aqui, fazendo uma entrevista praticamente agora, né? Quem que é a Fernanda Capão? A Fernanda Capão é uma gaúcha, mora em Goiânia já tem alguns anos, tem 7 anos. Sou casada hoje, sou profissional de vendas, acima de tudo sou profissional de vendas e ensino também outras pessoas a venderem. Tanto na parte corporativa, que é na parte das empresas, né? Porque hoje o maior dodói de todas as empresas é a parte comercial, porque você pode investir em tudo, mas se você não investir na parte comercial, não adianta, a sua empresa não vai para frente. Então, ajuda aí os empresários a ganhar mais dinheiro através das pessoas, mas não é manipulação, né? Muito pelo contrário, você vai estar ajudando essas pessoas realmente. E também sou mentora de vendas para profissionais liberais. Então, por exemplo, pegando o caso da Isabela, que a Isabela é consultora de imagem, né? Super comunicativa, atende famosos e ela quer melhorar ainda mais os resultados dela. Então eu oriento ela através de estratégia, de plano de ação, realmente, de conteúdo, para ver como que ela precisa ainda mais desenvolver a habilidade dela de vendas. Olha Ela só, já faz isso muito bem, eu né? já preciso te contratar, eu já preciso Então. dos seus serviços, quero saber mais. Sim, depois nós vamos começar nós vamos conversar depois no privado. Mas cada cliente ele é tratado de um jeito, né? Cada cliente tem um perfil, então não é produto de prateleira. Eu gosto de fazer um estudo igual você, né? Como é que você vai ter Tem uma análise antes, né? exatamente. Você tem um estudo. processo que você vai seguir, mas cada cliente seu é de um jeito, né? Cada estilo... perfil é diferente. Exatamente. Perfeito. Exatamente. E há quanto tempo você está nesse mercado de vendas? O que fez o seu coração bater pro lado das vendas? Então, eu trabalho com vendas já tem... Desde praticamente os meus 12 anos de idade, Isa. Gente! Lá no sul. Eu falo que vendas tá na veia, né? O meu pai, ele é barbeiro, então lida com pessoas. Ele já se aposentou, mas ele continua trabalhando até hoje. Então ele lida com pessoas o dia inteiro. Então ele me ensinou muito sobre vendas, me ensinou muito sobre negócios. Minha mãe era bancária também, comerciante, tinha que vender as coisas do banco e tal. E ela me ensinou muito sobre vendas. Então eu trabalho com vendas praticamente desde os 12 anos de idade. Na época, lá no sul, eu não sei se vocês conhecem aqui, mas no sul a gente falava sacolé. Aqui eu acho que é laranjinha, né? A laranjinha, sim, já ouvi falar nesse nome. E aí eu queria ganhar dinheiro, né? Já com aquela idade. Tipo assim, eu queria comprar uma blusa, eu queria comprar uma bicicleta. E eu dizia, mãe, como é que eu vou fazer pra comprar? E a mãe, você tem que juntar dinheiro. Aí eu, tá, mas como é que eu vou juntar dinheiro? Ela disse, não, vamos vender sacolé então. Aí eu colocava um cartazinho na porta da casa mesmo, auge do calor, e escrevia assim, vende sacolé. E aí, gente, eu não esqueço até hoje. Sabe aquelas... Não sei se vai ser da sua época, né? Mas tinha umas forminhas, assim, que a gente escrevia e aí tinha umas letras. Sim, Lembra? sim. Que elas eram coloridas. Era verde, azul. E aí você escrevia assim. E aí a minha caligrafia não era muito boa, eu fazia o cartazinho daquele jeito ali. Vende sacolé, 10 centavos. Aí era sacolé de uva, de laranja, de chocolate. E aí vendia 10 centavos. Gente, o que era 10 centavos? Mas na época já era dinheiro. Já era. E era muito naquela época, né? Pensa isso há 20 e tantos anos atrás, né? Então, já era muito dinheiro. E aí comecei assim. Aí, juntava uns trocadinhos ali, né? Dava pra comprar umas coisinhas ou outra. Mas aí meu pai depois abriu uma locadora de videogame.
na época também, que hoje é Lan House, né? Mas na Aham. época era locadora de videogame, que aí a galera ficava lá. Aquela que o pessoal passava a noite jogando, Não, alugava. não, aquela ali já era. Já era Lan House? Não, aquela ali já era atualização. A nossa era antes ainda. Era numa sala que a gente tinha lá em casa. Aham. Uma sala disponível lá. E a gente comprou 4 televisões. Mandamos fazer as prateleiras assim pra colocar os DVD. E alugava videogame para as pessoas no final de semana. E alugava as fitas também pro pessoal jogar videogame, Gente, entendeu? que bacana. Eu sou da época do Super Nintendo. Ah, eu vou te falar, eu lembro muito do Taito. Sabe, da Esse Taito? eu não lembro. Daquelas máquinas que o pessoal Ah, jogava. sim. Nossa, meu pai vivia no Taito. Aham. Sabe, meu padrasto também gostava bastante. Então, eu ainda tive essa experiência de ir pro Taito, que nem era Nintendo, nem era. É. Não, era o Taito mesmo. Essa também tinha. Não lá, né? Mas tinha em outros lugares. Aí Aham. depois veio o PlayStation. Aí o Aham. PlayStation foi o auge, né? Aham, Enfim. sim. Mas eu sou da época do Super Nintendo. Televisão de tubo, entendeu? E era assim que a galera jogava. E passava, ó, a tarde toda jogando. E ali foi ali. Depois tive outras experiências, né? Aí com 16 anos, aí fui trabalhar de estagiária em loja. Aí trabalhei no pacote das lojas, trabalhei de vitrinista. Aí trabalhei de olheira. Como assim, olheira, Fernanda? Eu olhava dentro, ficava circulando dentro da loja pra ver se o povo não tava roubando. Aí depois. Quanta responsabilidade. E ficava em cima, assim, da Aham, galera, ó. aham. Porque era época de final de ano, né? Então era Aham. muita venda. Aí depois foi, né? Depois que eu comecei na venda, nunca mais parei. Depois comecei a vender sapato. Aí depois vendi Pierre Alexander. Não sei, você não vai lembrar. É tipo Avon, assim, era de revistinha, sabe? Aham. Pierre Alexander. Aí vendi. Depois eu fui trabalhar com carteira de motorista. Vendi a carteira de motorista, os planos, né? Aham. Aí depois foi comunicação visual, uniforme. Aí voltei pra carteira de motorista de novo. Aí depois curso. Depois que eu comecei a vender curso lá em 2013, eu nunca mais parei. Aí vendo curso. E aí em 2016 aí eu comecei na área de treinamentos. Antigamente eu representava uma empresa de treinamentos, uma empresa muito grande e tal. E aí em 2018 eu resolvi sair da empresa e traçar meu caminho. E aí Criou o seu próprio método ali, a sua mentoria, os seus cursos digitais, porque assim, você é para ajudar todos, né, que tá aí. E olha, vender não é fácil. Tem que ter Não é. muita coragem. tem que ter. Porque você coloca a sua cara a tapa a todo tempo. Exatamente. Né? E você contar que você começou com um sacolé, a laranjinha que a gente conhece aqui, me lembrou muito da minha infância. E o início da minha adolescência, na verdade, mais a minha infância. Aham. Eu queria dinheiro. Todo final de semana, quando a gente ia sair, eu precisava estar com uma roupa nova, sempre. Ficava pesado pra minha mãe também, né? E eu queria também comprar minhas coisinhas, gastar com comida, gente. Ai, era bom, né? E era aquele negócio, né, Isa? Antigamente a roupa, ela... Até hoje tem mais acessibilidade, né? Mas, por exemplo, eu sou da época da Lilica Ripilica, entendeu? Sim, Que um conjunto de agasalho, ele era caríssimo. Muito caro. E a gente precisava ali, a gente via. Naquela época, a gente, não sei você, mas eu assistia muita televisão. Era o que tinha, né? Eu assistia muito o SBT, e aí lá... Repara, a maioria das propagandas eram voltadas para crianças. Sim. Crianças ou então cosméticos. Né? Jequiti. Então, Jequiti, né? Então, o que acontecia? Eu queria. E aí, nessa época, minha mãe e a minha tia trabalhavam com bombons. Sabe aqueles bombons que eram recheados com frutas? As trufas. Né? Com frutas, tinha morango, tinha uva. Ai, meu Deus, muito gostoso. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a vender bombons no colégio. Na escola que eu estudava. Começava a vender. Chegava a hora do recreio, eu não tinha recreio. Eu pegava minha bolsinha, colocava do lado.
abria a minha caixinha com bombons e saía oferecendo a 50 centavos. Gente, chegava um momento que eu parava e juntava aquele tanto de menina assim na minha volta, a ponto da minha amiga ter que me ajudar a receber. Porque não dava tempo, era assim, ó, entregando para as pessoas bombons. Então eu não tinha recreio, eu vendia. Isso me deixava tão feliz. Eu voltava para casa com a minha sacolinha cheia de moedas ali, com dinheiro. Começou com 50 centavos, depois foi para R$1, né? E chegava o final de semana, eu podia fazer o que eu quisesse com aquele dinheiro, né? Pra criança, isso é muito. E aí, você fazia o que com o dinheiro? Eu comprava roupinha, eu gastava com comida, com chiclete, sei lá. Mas era aquela coisa, tipo, é meu. É meu, exatamente. É meu. E a minha mãe, nossa, ela incentivava tanto, ela fazia com tanto carinho. Até que chegou a hora que a diretora falou, não pode mais. Ixi. Dentro da escola, não pode vender bombons. E agora? O que eu faço? Né? Aí já vinha aquele lado, é o lado por ser criança, o lado porque a criança está comercializando ali dentro. Não podia, tá. Eu comecei a vender de fora do colégio. Final da aula, eu ia lá, as pessoas me conheciam e eu vendia meus bombons. Até que depois eu decidi encerrar, acabou. Mas foi uma fase assim tão boa que eu tive um contato com vendas assim com os meus 9, 10 anos. Sabe? Foi muito bom. E eu falo o seguinte, ó. Se toda a escola hoje influenciar isso na vida das crianças. Sim. Do jeito que as crianças estão cada dia mais hiperativas, cheias de problemas, né? Mais prendidas até às telas, quanta coisa vão destravar na vida da criança depois. Então, eu acho, por exemplo, que existe hoje as matérias sobre empreendedorismo e tal, mas venda deveria ser deveria ser uma matéria, gente, um educação curso. financeira é essencial e é algo que a gente não vê. Na minha época não tinha nada disso. Exatamente. E outra coisa que a gente aprende na nossa cultura é que o dinheiro ele é difícil de conseguir e ele é errado quando você tem muito dele. Né? É errado a pessoa que tem muito dinheiro. Tem muita sujeira envolvida. A gente cresce com essa mentalidade. O que a gente pensa? O que a gente já cresce? Pensando que tá tudo bem da forma como eu estou, no lugar que eu estou. Eu não preciso de mais, porque a gente cresce muito com essa mentalidade, né? E aí, quando a gente deixa de lado essa crença limitante, a gente olha, a gente enxerga com bons olhos, a gente aprende a vender, tudo muda. Né? E como muda? Então, assim, quando eu tive esse primeiro contato com vendas lá, e depois, quando foi passando, e quando eu fui aprendendo, eu fiz curso de vendas também. Porque eu precisava, sempre fui muito tímida. Então, eu precisava... Eu não te imagino tímida. Meu Deus, eu era do tipo que não tirava uma dúvida, isso na faculdade, tá? Não tirava uma dúvida com a professora por medo da resposta. Por medo de eu ter errado, gente, uma dúvida. De mostrar, por exemplo, a questão para a professora, ela falar que estava errado. Isso me deixava com muita timidez, então eu preferia ficar na minha. Sério, sempre. Só que eu entendi que foi depois que eu fiz o curso de vendas, aliás, que a gente não tem o medo, assim, de falar em público, de se expressar. A gente tem medo do julgamento, né? Sim, eu falo que o grande problema hoje de você não vender, muitas vezes tá muito ligado com a raiz da rejeição, entendeu? Exatamente, perfeito. Porque, Isa, quando a gente é criança, né, a gente recebia muitos nãos. Normal. Recebia não de pai, de mãe, né? Não, você não pode fazer isso. Não, você pediu alguma coisa? Não. E existia muito também aquela questão seguinte. Isabela, se você tirar uma boa nota, no final do ano você vai ganhar uma bicicleta. Uma recompensa, né? Exatamente. Sim. Então, você tinha que fazer um esforço bastante para poder fazer. Tudo bem, né? Você tem que fazer um esforço normal. Só que aí, quando você recebia esse não, quando você não era escolhida, por exemplo, eu tinha os jogos de vôlei, de futebol, eu nunca fui fã de esporte, gente. Hoje eu faço, mas faço uma obrigação, né? Mas eu sempre fui péssima em esporte. E aí eu nunca era escolhida. E aí o que aquilo ali criou na minha vida, né? Vários traumas que depois eu destravei e tal.
porque hoje em dia eu vejo, entendeu? Aquele momento ali que eu me senti rejeitada, isso influencia, por exemplo, na hora que eu vou fazer uma prospecção e o cliente vai falar pra mim, não, hoje eu não posso te atender. Exatamente, a gente já liga pra pessoa com aquele medo. O coração já começa a bater forte. Gente do céu. Quando eu fiz, que foi essa parte que eu te falei que mudou um pouquinho, eu fiz um curso de vendas, que era negociação, transformando não em sim. Ah, legal. E tocou tanto nessa tecla, a tecla que eu tinha daquele impedimento, porque realmente eu também, como você mencionou essa parte de esporte, eu preferia ficar na sala fazendo a teoria, fazendo um trabalho sobre o esporte, porque isso eu sempre fui muito boa, do que ir lá e jogar. Meu Deus, pra mim era o fim do mundo. Então, quando eu fiz esse treinamento, olha o tanto que vendas é importante. Destravou. Destravou uma chave na minha cabeça. E eu entendi que vendas não é simplesmente o ato de negociar com alguém algo que ambas as partes querem, né? Estejam satisfeitas. Mas vender, né? Negociar, tá ali num relacionamento. Isso, a gente tá o tempo inteiro se vendendo. Tá na sua imagem, você está vendendo a sua imagem o tempo todo. Antes da Isabela abrir a boca para ela me falar do que ela trabalha, eu fiz já um raio-x dela. Exatamente. Né? Então, isso daí é a prova de que a imagem vende. Claro, é o primeiro, eu gosto de falar muito nos meus treinamentos que as pessoas, elas compram da gente por 5 fatores. O primeiro fator é a imagem, né? É a imagem, depois como você se relaciona, como você se comunica com as pessoas, como que está a tua atitude, o teu controle, enfim, são 5 fatores primordiais, Sim. Tá? E o primeiro fator é a imagem. Ela já fez um raio-x de você antes de você abrir a boca. E aí, por exemplo, se ela não te conhece, nunca te viu, aonde é que ela vai buscar a tua imagem? Nas redes sociais. Exatamente. Né? É esse o ponto. Então, tudo tem que ser um conjunto. Não adianta você ser uma excelente profissional, ser graduada em Harvard, enfim, em milhões de lugares, ter feito milhões de cursos. Só que se a tua imagem, a tua comunicação não verbal não estiver verbalizando a profissional excelente que você é, não adianta nada, entendeu? Então, é isso que eu venho trabalhando com as minhas alunas. Hoje eu tenho várias alunas, por exemplo, que elas têm milhões de cursos, faculdade, pós, enfim, e elas não conseguem faturar menos que 10 mil reais por mês, entendeu? Então, hoje ganham 5 mil, 3, menos que 3 até. Gente, como assim, cara? Você passou 5 anos se dedicando, você estudou horrores, fez milhões de cursos, você hoje não é bem remunerada por isso, então alguma coisa está errada. E aí a gente vai ver os detalhes, quais que são? A imagem, como que ela se comporta, aquilo que ela fala, né? Como ela fala, como que está a imagem dela nas redes sociais. Quando a gente fala também que eu vou para um evento, como é que eu preciso me comportar nesse evento? Se eu vou fazer um pitch de vendas ali, né, que eu vou falar do meu produto, como tem que ser esse meu pitch de vendas? Então, a gente percebe que é todo um conjunto. Não é o teu conhecimento, é o quanto você coloca em prática o teu conhecimento, né? Exatamente. Eu costumo falar que a nossa rede social é a vitrine do nosso negócio. Assim como vendedores é a vitrine daquela empresa. Não Exatamente. adianta. Você tem que se posicionar bem, porque olha só, quando a gente vai comprar alguma coisa, a primeira coisa que a gente faz é entrar na rede social. Isso. E hoje em dia Hoje né? em dia. E pela rede social a gente decide se a gente vai continuar ou não com aquela negociação. Através da rede social você define se o produto é bom ou não, através de um comentário, através da quantidade de curtidas, através de fotos, de iluminação, gente. É tanta coisa. E aí fala, a minha rede social é minha, eu trabalho tanto, eu faço o que eu quero ali, mas chega na minha rede social, eu quero extravasar outros momentos, mas assim, você pode o que você quiser, mas será que convém? Isso. Né, para sua rede social, para aquele momento, será que realmente é o mais importante?
Porque tá alinhado, não tem jeito. Hoje eu considero a minha rede social como um instrumento de trabalho. Sim. Então, tudo aquilo que eu vou postar, tá, mas isso aqui orna com aquilo que eu quero passar as imagens? Exatamente. Porque eu vou ficar... Gente, é desafio normal, todo mundo tem, né? Tem dia que seu cliente atrasa boleto, que você tá ruim, que você não quer aparecer, que você tá se sentindo inchada, enfim, tem milhões de coisas, né? Mas você vai ficar lá se queixando? Você não vai fazer isso. Você vai lá pra mostrar o seu Você pode até se queixar, mas e aí? Fazer o quê? O que vai adiantar? Exatamente, o que vai adiantar? Então, aí vale, por exemplo, você pensar o que vai para um story, o que vai para um feed. Se realmente vale a pena. Gente, quantas pessoas a gente conhece que tem um produto sensacional, que tem um potencial gigantesco. Aí você entra na rede social dela, não tem nada a ver com quem ela é de verdade. Nem agora, nem falando totalmente sobre profissão, mas falando sobre ela. A rede social não mostra quem ela é de verdade, porque às vezes tá lá uma foto que de um momento passageiro, de uma festa talvez, que poderia ter sido, por exemplo, um stories ali, um melhores amigos, né, do que um feed, né? Porque aquilo lá, quem entra lá já vai tirar um pouquinho daquela credibilidade que tinha depositado antes. E isso vale também, por exemplo, para uma primeira impressão, né? Quando você está com seu cliente em uma primeira impressão ali, antes de você falar sobre a sua mentoria, falar sobre os seus cursos, o cliente já te analisou. E demorou cerca de 3 segundos para ele decidir se ele confia ou se ele não confia. Ele fez um raio-x de você. Ele fez um raio-x. Né? Então, isso é tão importante saber. Se você ganha o cliente ali, naquele primeiro contato, o restante está ok. Vai ser mais fácil para ele receber sobre o seu produto, sobre o seu serviço. Agora, vamos supor que, por exemplo, a sua imagem não esteja coerente com as experiências, com os gostos daquele cliente específico. Quais são as próximas técnicas? A persuasão. Aí eu, por exemplo, eu tenho uma questão que é a questão da similaridade. Por exemplo, né, Isa, eu tenho um cliente que é um cliente, ele é mais operacional e tal, né? Então, eu não posso chegar lá, por exemplo, de salto, né, de blazer e tal, alinhada, assim, que nem eu tô hoje, né? Por quê? Porque a galera que trabalha lá com ele não vai se conectar. Exatamente. Não faz sentido. Aí o que eu faço? Aí eu vou mais simples assim, mas não é desarrumada. Eu não uso salto, entendeu? Então, muitas pessoas perdem venda aí é por causa da conexão. Exatamente, é esse o ponto. Uma das estratégias principais, gente, hoje a gente tem muito na mão, algo que a gente não tinha antes, né? A gente tem a rede social. O fato de você entrar antes do primeiro contato pessoalmente com esse cliente, entrar na rede social dele, analisar o perfil dele, ver a forma como ele gosta de estar vestido, da forma como ele conversa, da forma dos lugares que ele gosta de ir, você já sabe como você vai se portar com esse cliente. Eu faço muito isso com os meus clientes. E aí, se eu vejo que esse cliente é um cliente mais conservador, um cliente clássico, eu vou como ele. Se eu vejo que esse cliente é um cliente criativo, é um cliente despojado, também estarei como ele. Né? Sou a versátil. Então, o que acontece? Quando você chega naquele primeiro momento, o cliente já vai te olhar, ele vai se ver em você, né? Ele já vai estar ali, já vai ter segurança em continuar aquela conversa. E aí, conforme você vai conversando com ele, criando técnicas de espelhamento, né? Técnicas ali para poder engatilhar, para poder conversar e desenvolver, é mais fácil aquele fechamento. Né? Com certeza. É mais fácil. Conectou. Porque conectou. Ele vai falar, nossa, parece que eu te conheço há muito mais tempo. Né? Você me passou uma segurança, uma tranquilidade, porque você deixou ele em um momento confortável, porque ele se viu em você. E isso vende. Né? Isso vende. Então, primeiro tá ali a imagem, estão as expressões, a postura, porque não adianta você chegar linda, maravilhosa, com uma expressão ali que mostra ao contrário, mostra que você não está bem com o dia, né? Ou então com gestos que mostram que você não está conectada de alma com aquele processo, não vai Tá adiantar. Ali só cumprindo tabela, né? Exatamente. Assim como estar linda, mas não ter conhecimento. A negociação para por ali. E aí entra algo que eu vou te falar.
na minha profissão a gente sofre muito, né? Acho que em todas as profissões tem um sofrimento, tem ali algo que sangra, né? Na minha era a questão da futilidade. Com certeza. Exato, porque quando eu falava pra alguém que eu fazia moda, sou formada em design de moda. Quando eu falava que eu fazia moda, eles falavam, fica lá, né, experimentando roupa o dia inteiro. E vai ficar desenhando croquis. Fica lá desenhando croquis, falando sobre estilistas o dia todo. Gente, cara, foi tão puxado, foi um perrengue tão grande a faculdade, que eu não tinha tempo pra nada. Quantas noites eu virava pra desenvolver uma coleção. E eu lembro de algo que o pessoal falava e comparava design de moda com direito. São duas profissões completamente diferentes. Essa Falava eu não assim, conheço. o direito é considerado difícil. Ele é difícil, mas você tem que decorar. Então, se você decorou, você vai conseguir. Você vai conseguir, você vai ser um bom profissional, porque você decorou. Agora, o design de moda é você olhar para essa parede e tentar pegar uma inspiração e criar uma coleção de moda inteira com essa parede. É você criar, é pegar o que ainda não existe. É criar. Então, tem dias que você não consegue fazer isso, né? E aí a gente lidou com esse lado de que é fútil, de que é isso, é aquilo. E aí, muitas das vezes, a culpa era nossa mesmo. Sempre é nossa, né? Sabe por quê? Porque é a forma como a gente passa para os outros. Falando de consultoria de imagem, não é algo antigo. É recente. E que se queimou muito cedo em algumas partes. É uma profissão que todos devem fazer, né? Porque fala sobre autoconhecimento. Só que a forma como algumas pessoas trataram, até apareceu na TV, em programas, assim, falando sobre o que é brega, o que é eu bonito. vi, inclusive, que você postou um vídeo esses dias muito bom. Falando sobre isso, sobre né? Sobre o brega. Exato. Foi uma pergunta no story, né? Não, gente, não existe esse negócio de brega, né? Porque se você falar pra uma pessoa que ela é brega, a mesma coisa já tá falando que a personalidade dela é brega, já que ela está falando da roupa é ligada a estilo é ligado à personalidade. Então, não pode. Então, os próprios profissionais da área da moda queimaram a moda. Então, aí entra a venda, que é a forma como você está vendendo, como você está falando sobre o seu produto. Um produto que é para ser de autoconhecimento, que é para falar sobre a essência da pessoa e como transmitir isso através da vestimenta, independente de tendências, do que é bonito ou feio, do que é brega ou não, porque isso é muito particular. É sobre a pessoa. É verdade. Né? Aí entra a Fernanda falando, trazendo técnicas de como vender um serviço assim, né? De como se posicionar. Para mim, uma profissão tão nova, né, que muitas das pessoas não conhecem. Por exemplo, quando eu chego e falo, sou especialista em imagem. Que legal, que é isso? Sério? Tem muita ainda? Muita gente que não conhece, muito. Quando a gente fala, por exemplo, que é especialista em imagem, às vezes acha que é mais voltado para o marketing ou para fotografia, né? Consultora de imagem. Fica, mas o que é? Me explica. Quando eu vou falando, você vai falar para mim o que é brega, né? Você vai tirar tudo do meu guarda-roupa, né? E não é assim. Por quê? Porque a forma como as pessoas vendiam antes era diferente. E não potencializava. E dentro disso, desse contexto que eu te contei, sobre técnicas, sobre tudo isso, sobre uma venda de forma errada ou equivocada sobre a profissão, dá aqui pra gente algumas técnicas que você considera essencial para esse mundo de vendas, esse mundo aí de negócios, independente da profissão. Primeira coisa é o autoconhecimento. Assim como é importante na sua profissão, né? O autoconhecimento, eu falo para meus alunos que é a primeira coisa que você tem que saber. Você tem que saber como que você funciona, quais que são as suas forças, o que você tem de fraqueza, o que você tem de oportunidade sempre, quais são os cursos que você já fez, enfim. Você fazer um mapa mesmo da sua vida, né? Olhar para tudo isso que você já tem, que é o seu autoconhecimento. Quais são os gatilhos, por exemplo, assim, se o cliente te falar não, como que você reage, qual que é a sua experiência de vida. Então, o primeiro passo é o autoconhecimento. Segundo passo, você conhecer o perfil de cliente. Então, cada cliente funciona de um jeito. Tanto que dentro dos meus cursos eu abordo
os 4 perfis de clientes universais. Dentro desses 4 ainda tem os outros, entendeu? Então, são particularidades. Cada cliente funciona de um jeito e cada um você tem que tratar de uma maneira. Aquele ditado, trate os outros como você gostaria de ser tratado. Mentira. Trate os outros como eles gostariam de ser tratados, né? Sim. E aí depois, terceiro passo, qual que é? Relacionamento, né, Isa? Sim, sim. Que é a base de tudo. É entender que todos os dias você está plantando. Que um dia a colheita vem, entendeu? Seja ela curta, seja ela... seja ela rápida, né? Seja ela a médio prazo, a longo prazo. Mas o importante é você se relacionar com as pessoas. Por exemplo, a gente se conheceu num evento. Sim. Né? Um negócio totalmente aleatório, assim, de mulheres e tal. E aí foi desenvolvendo. Tá, estamos aqui agora. O que acontece muitas vezes é o seguinte. Eu conheci a Isabela ali no evento. Nossa, a Isabela chegou a brilhar meus olhinhos aqui, o cifrãozinho de dinheiro. Nossa, eu preciso fazer de tudo para poder vender para Isabela. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Peraí, primeiro eu tenho que conversar com a Isabela, eu tenho que entender da Isabela, o que a Isabela faz, o que ela come, onde ela vai, quem são as pessoas que ela se relaciona, para depois eu começar a ganhar a confiança da Isabela, para que eu ganhe o direito de ela abrir o bolso para mim. Entendeu? Ela abrir a carteira para mim. Tá muito ligada em você se importar com Exatamente. E eu falo uma frase para minhas alunas que é o seguinte, ó, seja interessante antes de ser interessada, entendeu? Porque não adianta. Hoje, todos os meus clientes, todos, seja nas redes sociais, seja nos clientes presenciais, as empresas que eu atendo, sempre... que assim, a pessoa diz, eu conheço a Fernanda aqui agora, eu vou abrir a carteira aqui para ela agora no evento. Não, evento, por exemplo, é para você se relacionar com a pessoa. E a maioria dos meus clientes hoje, todos eles são indicações, e eu sou muito feliz por isso, porque é sinal que eu fiz um bom trabalho. Exato. Né? Então... e nas redes sociais também, é você se relacionar realmente com a pessoa. Não é ficar falando toda hora de venda. Por quê? Porque atrás daquele celular ali, existe uma pessoa, né? Então, por exemplo, Isa, eu recebo, talvez você deva receber também, né? Mas, assim, praticamente todos os dias, uma vez por dia eu recebo uma mensagem aleatória de alguém. Por exemplo, assim, a pessoa começou a me seguir lá no Instagram, aí, daí ela começou a curtir umas fotos minhas ali e tal, aí ela, já me manda uma mensagem assim, oi fulana, nossa, adorei o seu perfil, eu vi tal coisa interessante no seu perfil, me diz uma coisa, esses dias, inclusive, era uma consultora de imagem, né, estrategista de imagem, eu adorei o seu perfil, vi que, aí é uma mensagem praticamente pronta, assim, ela só trocou ali as questões, né, e tal. E aí eu achei muito interessante. Você já pensou em investir, não sei o que e tal? E eu disse, gente, a pessoa começou agora a me seguir, socorro. E já tá tentando te vender alguma coisa. Então se relaciona comigo primeiro, vai lá, curte as minhas coisas, entendeu? Interage no meu conteúdo, me coloca no radar dela, Exato. Então, me chama pra uma me coisa. Me chama no direct, tem uma proposta pra você. Olha o tanto de... Não, que a gente recebe de mensagem assim. E assim, se interessa. Enfim, exatamente. Não existe nada. Relacionamento, então, esse é o terceiro passo. E o quarto passo, né? Você manter isso com as pessoas. E o quinto passo é você se posicionar realmente como uma profissional de vendas, né? Uma profissional realmente para você dar valor ao teu serviço, porque o que mais tem hoje são pessoas que não dão valor. Aí, Fernanda, mas como é que eu vou... Fernanda, como que eu vou vender para aquele cliente que não quer comprar de mim? Ou para aquele cliente que fica chorando preço? Simplesmente não venda. Simples assim. Vai procurar clientes que comprem atrás de você, entendeu? Clientes que comprem, clientes que realmente dão valor ao teu serviço. Porque se você não se valorizar, quem vai te valorizar? Quem vai te valorizar? Exatamente, esse é o ponto que eu falo muito na moda também. Se você não se valoriza, se você não valoriza seu corpo, se você não valoriza a forma como você se apresenta, quem vai te valorizar?
E aí você olha pra sua rede social, tem um monte de gente que não se conecta Aleatória. com você, aleatória. Ou então você fala, eu só tô atraindo as pessoas erradas pra minha vida. Mas claro. Mas você reflete o que você tem dentro. O que você tá ali, tá mostrando, né? Isso. Então, você precisa se valorizar, pensar, seja estratégica mesmo, né? Nós temos que ser uma pessoa ali no sentido de comportamento. Um comportamento para aquilo que eu quero Não, causar. e não sei se tu lembra esses tempos, deu aquela polêmica da Bianca Andrade, né? Que ela postou stories e tal, que mostrou lá a rotina dela do stories. Não sei se você lembra. Que aí o pessoal foi criticar ela assim, mas como que assim? Gente, rede social, tudo é estratégia. É lógico, óbvio. É. Você acha que ele ia postar ali do nada? Com certeza. Só por postar? Gente, nada é só por postar. Se você tá postando só por postar, é porque alguma coisa tá errado. Tá errado, tem que ter estratégia, tem que ter um porquê. E aí, voltado para essa questão de que a gente já tá cansado, né, Fernanda, dessas pessoas vendendo o tempo todo pra gente. O tempo inteiro. A gente atende uma ligação, uma operadora querendo vender algo pra gente. A gente entra lá no Instagram, a gente vê lá um direct, a gente, opa, deixa eu ver quem tá me mandando esse direct. Quando a gente vai ver pessoas tentando vender, quando a gente vai ver comentário de foto, pessoas querendo vender também. E aí, quando a gente passa no feed, principalmente para marketing digital, tá lá, vem cá, deixa eu te ensinar a fazer tal, tentando te vender também. Agora, existem técnicas que você está vendendo, mas não está mostrando que está vendendo. Fala um pouquinho sobre isso. Quais são essas técnicas aí que é excelente? É o seguinte, eu não posso contar muita coisa, né? É porque muitas delas eu falo na mentoria. Fala na mentoria, Isso. mas dá só que aquele gostinho. Mas é o seguinte, é você se relacionar com a pessoa, com certeza, se relacionar sempre. Você montar teu planejamento mensal daquilo que você quer falar, daquilo que você vai vender naquele mês, né? E aí você cria algumas estratégias ali, olha, tal dia eu vou falar sobre isso, vou criar uma narrativa aqui de vendas e vou falar sobre esse produto aqui. Pronto. Vou aquecer esse produto, aí depois, daqui umas 2 semanas, eu vou falar sobre outro. Aí aqueço. Trago evidências, trago provas sociais dos meus alunos e vendo aquele produto ali. E vende também muito nos bastidores, né? O que é os bastidores? Essa estratégia do social selling mesmo, que é você ir lá no direct, conversar com a pessoa, se relacionar com ela, entender sobre a vida dela, enfim. Para quê? Para que ela crie conexão com você e aí ela possa abrir a carteira para ti, entendeu? A estratégia que dá mais certo hoje é o social selling. É você saber conversar com as pessoas. Gente, conversar com as pessoas é tão simples, né? É simples e é o maior ponto de dificuldade. Só que sabe por que é o maior ponto de dificuldade, Isa? Porque a gente tá preocupado só com a gente. Exato. É a questão de você não ouvir o outro. Gente, igual, por exemplo, quando o cliente fala comigo, nós ficamos 40 minutos no telefone ou então chamada de vídeo. O cliente me conta todas as dores dele, me conta o que ele precisa. E aí chega no final, depois de ter feito uma análise, eu falo, nós podemos fazer isso, isso e isso. Eu falo, como eu posso ajudar essa pessoa? Essa pessoa fala assim, meu Deus, é isso! É exatamente isso que eu preciso. E o que eu fiz? Eu escutei essa pessoa e trouxe para ela o que ela precisava, de acordo com o que ela me disse. Né? Então, o fato de você escutar alguém, às vezes as pessoas só precisam ser ouvidas. Né? E isso tá muito Sempre. lá na rede social também. É claro que tudo que a gente posta na rede social não é por acaso. Não é por postar, né? Tem um objetivo e tem estratégias ali. Você usa... Quantas estratégias você tem usado aí na sua rede social? Depende. É que eu tô numa mentoria agora, por exemplo, né? Que aí o povo fica o dia inteiro falando de estratégia. Mas cada dia é uma diferente, entendeu? Você testa as estratégias? Claro. Instagram, rede social. Teste, não tem jeito. É um eterno teste, entendeu? Eu vou te falar, eu usava muito a estratégia lá no Instagram da gente dar dicas. Funcionava muito bem, essa questão de dar dicas é muito bom. Eu acredito que quanto mais a gente entrega, mais a gente recebe. Né? Então, eu tinha até um consultor estratégico que falava pra mim, para de dar dica.
para, menina, você tá dando dica demais, você tá entregando sua consultoria. Eu falo, impossível, como que eu vou entregar uma coisa personalizada de 3 meses numa dica? Não. O fato de você ajudar essa pessoa vem a reciprocidade, ela volta pra você. E aí hoje eu uso mais a técnica de mostrar. A prática Isso. leva muito a questão Bastidor da vende autoridade. bastante. Exato, aquela coisa, porque quando a gente faz dicas é muito bom, mas leva muito tempo, Isso. né? Leva muito tempo, então, por que não mostrar ali a prática, né, do que você faz, mostrar a sua autoridade, trazer as dicas ali nos stories também. Gente, é tudo o bastidor tão eu rico. mostro bastante, assim, bastidor dos treinamentos, os bastidores com as minhas alunas, mostrando ali os planos que a gente tá fazendo, os depoimentos que elas trazem. Prova né? social é fundamental. Não, Não, algo. gente, toda semana, se possível, tem que ter ali uma prova social, porque isso é bom. Gente, eu falo assim, as minhas provas sociais, quando eu posto, eu acho que é mais pra mim do que pros outros, sabe? Porque eu fico tão feliz quando eu recebo uma prova social, que você não tá entendendo. Eu fico muito feliz, Muito eu bom, fico né? muito grata, sabe? Eu Aham. fico vendo que Deus foi fiel em tudo na minha vida. Então eu falo, gente, eu tenho que compartilhar isso aqui porque não tem jeito. É Porque lindo. eu falo o seguinte também, Isa. Nossa, a gente ser bem paga pelo nosso produto, pelo nosso serviço, pelas nossas horas, né? Que a gente disponibiliza. Nossa, é muito bom a gente realizar os nossos sonhos. Mas você vê que você foi uma ferramenta Exato. para poder mudar, virar uma chavinha na vida da pessoa. Exato. E é isso que faz a gente seguir em frente. É isso que faz. Eu tava numa mentoria agora de manhã com uma aluna e ela falou o seguinte: Fer, eu sou muito assim. Eu sempre fui, na verdade, uma pessoa muito procrastinadora. Tava muito na minha cabeça, assim, muito mental, assim, milhões de planos. Só que na hora de colocar na ação, eu travava. Por quê? Porque eu tava perdida, não sabia, na minha cabeça tava tudo pronto, mas chegava na hora da ação, não sabia como agir. E na mentoria tá sendo bom porque a gente criou o plano juntas e você, a cada semana, a cada 15 dias, você me cobra aquilo que eu preciso fazer. Então não tem como eu fugir. Eu preciso fazer, entendeu? Exatamente. Eu dizia, é isso aí, é esse o meu papel com você, é mostrar pra você aquilo que você não tá enxergando e agir mesmo, né? São técnicas de ação para realmente potencializar o que você já é boa, né? Potencializar o seu negócio. Ai, gente, que bate-papo maravilhoso é esse. Que bom. Tá sendo ótimo. Que bom. Mas, Fê, para finalizar, conta sobre os seus projetos futuros, o que Eu sei que você, como uma vendedora, você trabalha muito com plano de ação, trabalha com plano de curto, médio, longo prazo, trabalha com projetos, né, com o futuro. Conta pra gente sobre os seus projetos, sobre as suas mentorias. Então, a ideia, né, agora é continuar realmente cada vez mais estar no digital. Por quê? Porque o digital hoje é um caminho sem volta, né? Ele é o presente, não é daqui a 2, não, é o presente, né? Então, teremos muitas novidades aí no próximo ano, né? Muita coisa voltada para esse público feminino também, que hoje a maioria desse público é o que eu atendo. Para mulheres que trabalham com serviços, então que tem dificuldade, que é algo intangível muitas vezes. É diferente do cliente, eu vou comprar um blazer, né? Ele tá vendo ali. Então, o serviço você tem que vender ainda mais você, né? Exato. Então, a ideia é... Você é a autoridade do seu negócio, Isso. né? Eu continuar com isso, né? E aí também, vocês vão me ver muito aqui nos telinhas. Muito ligado para essa parte da... criar realmente uma comunidade feminina de mulheres que vendem, entendeu? Mulheres que se ajudam, mulheres que trocam, mulheres que pagam realmente o serviço da outra mulher, porque isso é super importante também. Não é porque, é a Isabela que eu conheci ela aqui agora, amiga, você podia fazer tal coisa pra mim? Não, gente, eu tenho que dar valor. Se eu dou valor pro trabalho dela, eu vou atrair também pessoas que dão valor pro meu trabalho. Exato. Né? Porque o que mais tem, muitas vezes, é a gente querer assim... não, mas a fulana é minha amiga, a fulana podia fazer um desconto pra mim. Para de pedir desconto, mulher. Quanto mais você pedir desconto, mais você vai atrair pessoas que peçam descontos pro teu serviço também. Exatamente. Essa questão, se você não está
totalmente. Inconsciente, na verdade, você desvaloriza o outro, né? Exatamente. E você se desvaloriza também, porque você vai receber isso. E outra, você não tá dando valor pro teu dinheiro. Exato. Quer colocar preço ainda no serviço do outro. Você não sabe o que o outro passou, as noites de luta que a pessoa teve, estudando, enfim, então dá valor pro serviço. Eu não peço desconto pra ninguém. Depois que eu entendi isso, eu não peço desconto para ninguém. Então, cada vez mais fortalecer essa cultura, estar mais, com certeza, em eventos, em palestras, né? Então, estou disponível para palestras também, viu? Podem, já me sigam nas redes sociais, né? E a princípio... Fala sobre a sua rede social aqui. Qual é a sua rede social? @Fernanda Capaun. K-A-P-P-A-U-N. Capaun mesmo. E cada vez mais fortalecer isso, né? Temos aí alguns outros projetos, mas aí a gente precisa desenhar melhor, entendeu? Que não dá para contar ainda agora. É muita coisa. Muita coisa. Pensa, a pessoa que pensa demais. Mas isso é bom. Isso é bom, porque a gente pode colocar um projeto ali de cada vez. Quando olha, o que não vai faltar é projetos para ser executados, né? Uhum. E os seus planos, quais são? Ai, gente, sobre os meus planos. Gente, eu tô envolvida no Posicione-se, né? Que eu venho falado muito sobre ele, porque tá muito conectado com o que eu faço, né? E muito voltado para essa ideia de trazer o valor de cada um, do posicionamento de cada um, né? Que são fotos. O ensaio fotográfico, ele não consiste somente de uma foto, mas ele consiste ali de todo um trabalho por trás e principalmente do autoconhecimento. Do que adianta você fazer um investimento altíssimo para um posicionamento, né, para tirar fotos, se você não conhece o seu corpo, se você não conhece as suas cores, se você não tem os seus objetivos bem definidos? Né? O que vai acontecer? Vai ser simplesmente um ensaio de fotos, com fotos que você não vai gostar e falar, esse fotógrafo não é bom. A culpa não tá no fotógrafo. Exatamente. A culpa não é do fotógrafo, a culpa é da pessoa de não se conhecer. Da autorresponsabilidade, Da autorresponsabilidade, exatamente. Então, você precisa se conhecer, conhecer o seu corpo, conhecer as suas cores, para entender e saber quais são as peças, quais são as fotos que eu vou trazer para aquele momento. É realmente todo esse projeto de conhecimento, envolve marketing também, né? Voltado para essas estratégias, para trazer o melhor da pessoa para a rede social, se posicionando de acordo com a sua profissão, deixando a sua marca no mundo. Então, é um projeto que eu estou muito envolvida. Também tenho o Clube de Indicações, né? Que é um projeto muito bacana, porque eu acredito assim, que se uma pessoa me indicou uma pessoa para fazer consultoria de imagem, eu preciso de alguma forma retribuir para aquela pessoa, porque ela lembrou de mim, ela depositou autoridade no que eu faço. O que eu faço é bom para ela e ela indicou para outra pessoa. Então, o Clube de Indicações consiste em você ganhar, né, ser comissionado pela indicação da consultoria de imagem. Legal. Né? Então, é algo que realmente funciona muito bem, né? E é uma forma de eu dizer obrigada por lembrar de mim, né? E de agradecer essa pessoa por fazer parte disso. Então, são coisas, assim, que mexem muito, sabe? Em toda essa estrutura. E o seu curso online? Ai, gente. Suas mentorias. Preciso falar que pro curso online vai esperar um pouquinho, viu? Já faz 2 anos que eu penso sobre esse projeto e de tudo que eu penso eu falo, não, gente, eu preciso fazer uma coisa mais personalizada. E pro online eu ainda não consegui chegar nessa estrutura que eu preciso personalizada, porque eu trabalho muito com isso. Mas esse era o meu problema também, Isa. Mas aí eu peguei o seguinte, ó, o que é principal? O coração ali do negócio é tal ferramenta. Então, pronto. Então, esse aqui eu vou transformar num curso e ali, através das minhas mentorias, eu vou personalizar o negócio, entendeu? Perfeito, perfeito. Eu faço treinamentos. Treinamentos para empresas, né? Todas as empresas que precisam se posicionar bem, né? Precisam ali de uma identidade, trazer os vendedores, que é a vitrine do negócio, precisa de uma consultora de imagem. Então, eu tenho feito muitos treinamentos corporativos para empresas e desenvolvi um processo muito bonito com marcas de roupas. O que acontece? Esse processo, eu peguei minha consultoria de imagem de 3 meses, peguei as principais ferramentas e trouxe numa ferramenta para fazer um treinamento de 4 ou 5 horas numa marca, onde a pessoa sai de lá conhecendo o estilo dela,
conhecendo sobre as cores, as comunicações de cores, como ter uma primeira impressão de impacto. Ela vai até a loja, ela consegue experimentar peças que realmente vai valorizar ela. Isso é tão positivo quanto para a marca, quanto para a pessoa. Vai trazer um conhecimento muito grande para a pessoa, que eu chamo ali da essência vestimenta, né? Vai trazer ali um conhecimento para a pessoa e vai ajudar a marca. E qual é o meu ponto? Assim como você falou essa questão de desconto, que você está querendo mudar essa cultura, né? Tipo, desconto, não peça desconto. Eu quero trazer para a marca que quando uma pessoa chega lá, ela não vai vender a loja inteira para essa pessoa. Então, ela não precisa estar preocupada em vender, mas sim em satisfazer a necessidade daquela pessoa. Ela precisa entregar exatamente as peças que valorizam. Porque ao invés daquela pessoa chegar lá e comprar uma simples blusa, ela vai comprar a blusa com a calça, mais a terceira peça que ela sabe que montou o look lindo, que vai favorecer ela, que ela se viu bonita naquele look e que vai harmonizar com as peças que ela já tem. Então, a preocupação não é estar ali em vender, mas sim trabalhar as estratégias para que ela possa, por exemplo, indicar para outra pessoa. Ela volta com 3 ali. Né? Então, é realmente trazer essa cultura de trazer mais autoconhecimento para essas marcas, tirar um pouco essa coisa de vender, e no final a pessoa não leva nada. Claro, né, que o objetivo sempre vai ser vender, mas é o vender para gerar uma recorrência depois, né? Exatamente. Quando a gente fala ali de vender, a gente fala das suas estratégias, né? A gente fala de ter um posicionamento bem definido em relação ao que você vai fazer. Quando, por exemplo, você vai comprar uma peça, a pessoa fala que ficou linda em você, você sabendo que ficou horroroso, você vai levar, se você for uma pessoa muito emocional, ou você não vai levar e nunca mais volta na loja. Exatamente. Mas a boa vendedora vai levar as peças que harmonizam com aquela pessoa para falar, olha a diferença que fez no seu quadril em relação à proporção E outra dos coisa, né? Que eu pego demais, assim, porque eu sou meio curiosa também. Gente, eu observo tudo. Eu vou no shopping, eu fico observando como que as pessoas se comportam, os vendedores também. Tem profissional de vendas, por exemplo, que ela não sabe o básico do tecido, entendeu? Na cabeça dela é tudo alfaiataria. Tá, mas eu preciso entender o que é uma alfaiataria, que tecido que é, esse aqui é um tweed, isso aqui é um Oxford, é o quê, entendeu? Você precisa isso aqui é um crepe, é o quê? Produto. Qual que é o caimento que aquilo ali vai dar? Com o que eu posso ornar isso daqui? Como é que vai combinar no corpo da cliente? Estampado. O que é uma estampa? Uma estampa com... A estampa pequena, ela demonstra. O que é a estampa grande? Ela demonstra. Exato. Sabe onde que eu vejo essa maior dificuldade? Lojas plus size. Quando a gente chega numa loja plus size, a maioria das peças são peças que, gente, não favorecem nada a pessoas plus size. Né? São peças ali que realçam o tamanho daquela pessoa quando o objetivo é outro. E as pessoas não se ligam para coisas tão simples, mas que fazem total sentido e que tem marcas que sobressaem muito por entender isso. Que o propósito está em ajudar uma pessoa. Uma aluna, inclusive, que ela é especialista em plus size. Hoje ela vende horrores. Olha aí, porque ela entendeu sobre o processo. Ela entendeu sobre o que realmente vai ajudar as pessoas. Então, é sobre isso. Não importa qual a sua profissão. Quando você entende que você tem que ajudar o outro, escutar o outro, as coisas muda a chavinha na cabeça. É verdade. Eu falo que vendas é algo que eu sou apaixonado, né? Apaixonada. O tempo inteiro você tá vendendo, você tá conversando, você tá vendendo. E se você não conhece a outra pessoa, sinto muito te dizer, mas você não tem mercado. E hoje em dia, qualquer coisa que você vai fazer, estudar, enfim, você tem que saber vender. Não adianta. Tudo. E não é só sobre negócios. Não. É sobre a vida. Sobre a vida, sobre relacionamento. Como você toma suas decisões. Né? Então, gente, se você quer saber vender, se você quer potencializar o seu lado, o seu melhor, converse com a Fernanda. Pode que conversar pessoa comigo. Maravilhosa. Foi um prazer gigantesco estar aqui com você. Obrigada. Espero que tenham próximos, viu? Claro, quando eu tiver o meu, vou te chamar. Convite aceito. Então tá bom. Isso aí, ó, bom demais. Obrigada, Isa. Obrigada, pessoal que estava aqui. Assistam lá, entrem lá no meu Instagram. Tem muito conteúdo interessante. Dúvidas, chama no direct também. E estamos aí para poder se ajudar, falar sobre vendas e, claro, né, vender muito. Exatamente, é o propósito.
Então, gente, fiquem com Deus, obrigada. E, como sempre, é um prazer estar com vocês. Até mais.